Sabe aquela casa antiga que você olha assim, aí você fala, putz, não tem como aproveitar nada aqui, tem que passar o trator e derrubar tudo isso aqui. Então, tem que ter muito cuidado com isso. Uma vez chegou um cliente aqui nessa situação. Ele tinha uma casa muito antiga e ele queria derrubar essa casa inteira e fazer o processo de construção em terreno próprio, porque o terreno é dele, né? O imóvel é dele. Só que eu fui ver a documentação dele e a casa antiga estava averbada na matrícula do imóvel, ou seja, já existia uma construção em cima daquele imóvel. E aí, para a gente entrar com o processo de construção na Caixa, aquele imóvel não poderia existir, então a gente teria que entrar na prefeitura, no alvará de demolição, fazer a demolição dessa casa, depois pegar essa documentação da demolição, levar no cartório e desaverbar a construção, digamos assim, né, ou averbar a demolição daquela construção na matrícula, para daí sim o terreno estar livre, ser só um terreno e não um terreno com um imóvel. E aí poder fazer o processo de construção em terreno próprio. Só que isso gera uma despesa altíssima, você vai ter gastos com prefeitura, com cartório, impostos, enfim, uma série de coisas. E dependendo do seu cliente, às vezes não compensa fazer isso, compensa fazer direto um processo de reforma e ampliação daquela casa que já existe. E inclusive, você pode aproveitar até aquela construção existente e adequar o projeto que você vai fazer novo para o seu cliente. Então, tudo é aproveitado. E a viabilidade desse aproveitamento, desse estudo, a gente tem que fazer já na simulação do financiamento imobiliário. Então fica de olho aí que eu vou te explicar exatamente como se faz o processo de financiamento, de reforma e ampliação. Seja muito bem-vindo ao canal Mestre da Obra. Eu sou Cleison Orlando e eu vou te ensinar a fazer exatamente uma simulação de reforma e ampliação. E com isso você vai entender como realmente deve ser atendido esse tipo de cliente que pretende realizar esse tipo de processo. Assim como em todos os outros vídeos de simulação que eu já fiz, eu vou colocar a tela no computador e você vai me acompanhar passo a passo e eu vou fazendo os comentários ali do que seria o atendimento do cliente de fato. Mas é claro, antes de irmos para a tela do computador e não perder o costume, já baixa aqui o meu livro, Guia Interativo Construções Financiadas, onde eu vou explicar tudo para você sobre os processos de financiamento imobiliário. O link está aqui na descrição do vídeo, você já sabe o que fazer, já sabe também que tem que clicar aqui, tem um botãozinho aqui que você clica e você se inscreve no canal. Você clica, aí vai aparecer inscrito. Clica ali e tem um outro aqui também de like e tal, comentar. Pode clicar neles também, não dói não, beleza? Agora sim, eu vou colocar minha tela aqui agora e aí a gente vai fazer a simulação juntos. Já estamos agora aqui com o site aberto, mestredaobra.com. Só você vir aqui no menu superior, ó. Simulador Caixa, clica aqui e aí você vai lá para o meu artigo onde eu dou 5 dicas do simulador Caixa que você tem que aprender, mas a gente não vai ler esse artigo, a gente vai direto aqui para baixo, ó. Aqui no meio do artigo tem esse botão aqui, ó, clica aqui, né, simule aqui, aí você clica e vai abrir automaticamente o simulador da Caixa lá no site da Caixa. Então vamos lá, vamos dar sequência aqui, a gente vai escolher que é um financiamento para pessoa física. O tipo de financiamento é residencial e a categoria que ele se enquadra é uma categoria de reforma e ampliação, que é o que a gente vai fazer agora nesse vídeo, né? E aqui quando a gente escolhe essa categoria de reforma e ampliação, aparece duas opções de valor para a gente. Uma opção é para a gente informar o valor da obra ou da reforma que será feita nesse imóvel e a outra opção é o valor de mercado do imóvel que ele vai ter após a reforma. Esse cliente que nos procurou, vamos pensar o seguinte, se a casa dele não tivesse lá toda depreciada, em mau estado, mas estivesse boa, estivesse, né, bonitinha, lá bem conservadinha, ela valeria em torno de 150 mil reais hoje, né, digamos. E a reforma que ele pretende fazer seria uma reforma aí de até uns 100 mil reais. Então, teoricamente, os 100 mil reais que ele vai investir, mais o valor de mercado dela nova, boa, seria 150 mil, seria o total de 250 mil. Então a gente vai informar isso aqui, a gente vai informar que a nossa reforma vai ser de 100 mil reais, porque a gente já viu isso com o cliente, e o valor de mercado do imóvel, depois de reformado, vai totalizar em 250 mil reais. Aí aqui a gente vai deixar em branco, porque ele não possui um financiamento habitacional na Caixa, o imóvel dele já era dele. Aqui o estado, a gente vai selecionar o estado, no caso nós somos aqui de Rondônia. A cidade, vamos informar a cidade de Vilhena. E o cliente possui imóvel em nossa cidade, né, que é o imóvel que ele vai reformar. Então clicamos aqui em próxima etapa. E aí já viemos aqui para a opção
de informar o CPF, que pode ser o nosso, né? Não precisa ser o do cliente, porque às vezes a gente nem tem o CPF do cliente ainda para fazer essa simulação. O telefone pode ser o nosso também, não precisa ser o do cliente. E a renda familiar bruta. Imagina o seguinte, o cara já tem uma casa, né? É um cliente já estabelecido, né? Já tem grana e tal, né? Um bem de vida. A gente não está falando aqui de Minha Casa Minha Vida, é um cliente já que tem um padrão mais alto, tem um padrão de vida um pouco mais elevado. Então, para a simulação, eu sei que 250 mil, esse cliente tem que ter no mínimo uns 8 mil de renda, né? Vamos colocar aqui que a renda bruta dele seja de 8 mil reais, mais ou menos. A data de nascimento, a gente pode informar aqui a minha mesmo, que é o que eu venho usando nessas simulações, mas muito importante, tem que ser a data exata do cliente, tá? Inclusive para a simulação, diferentemente do CPF lá, que não vai fazer diferença, nesse caso a data faz diferença. Lembra daquela questão, se você já leu aqui no livro, você já viu que o prazo máximo da soma da idade do cliente mais o financiamento não pode passar de 80 anos e meio. Então, para isso tem que informar a data aqui. E lembre-se sempre de informar do mais velho, digamos que seja um casal. Mesmo que uma das pessoas não tenha renda para informar, mesmo assim a simulação e o contrato será feito em nome do mais velho. Então, a gente tem que informar sempre a data do comprador, né, do participante mais velho do financiamento. Aqui nessas últimas informações, nesse caso o nosso cliente não tem FGTS, porque ele é um empresário, né, ele tira para labore e tal, então vamos informar que ele não tem FGTS. E ele nunca foi beneficiado também pelo subsídio, né, do governo, e possui mais de um comprador dependente. Ele tem uma esposa, né, um casal e tem filhos, né, então marca só essa opção aqui nesse caso. A gente clica em próxima etapa. Beleza, aqui na próxima etapa é onde a gente vai escolher a taxa, né, a linha de crédito. Nesse caso apareceu essas opções para a gente. Então aqui nessa taxa para balcão é para quando o cliente não quer ter um relacionamento com a caixa, ele só quer o dinheiro e pronto, não vai ter conta lá. Agora eu recomendo sempre que ele escolha essa opção de que quer ter relacionamento com a caixa, porque isso aqui diminui um pouco os juros, só que lógico, ele vai ter que passar a ter conta ali no banco, né? Mas vale a pena, né? Então vamos escolher essa opção aqui. E aí, escolhendo essa opção, a gente já vem aqui para o resultado da nossa simulação. Perceba o seguinte, para o imóvel de 250 mil reais, ele liberou os 100 mil que a gente pediu lá, que a gente informou em relação ao valor da obra, no valor da construção que a gente vai fazer. Ou seja, para essa renda de 8 mil, já liberou de cara o nosso valor máximo que a gente quer, que é 100 mil reais. Tá? E perceba o seguinte, a cota máxima que o banco libera é 80% do valor do imóvel, certo? Só que nesse caso, o imóvel já é do cliente, ele já tem a garantia dele estabelecida, já está pronta a garantia. E nesse caso, a gente consegue liberar 100% do que a gente precisa, que seria os 100 mil reais. Né? Então você vê que o valor de liberação do financiamento é 100 mil reais aqui, ó, entendeu? Então isso é muito bom, porque nesses casos de reforma e ampliação, geralmente a gente consegue o valor máximo que a gente precisa, né, para fazer a reforma do cliente. Sem ter que ficar fazendo continha ali mirabolante de valor de entrada e mais subsídio, até porque não tem subsídio e tal, enfim, a gente não precisa ficar fazendo essas continhas aí. Geralmente a gente sempre vai conseguir liberar o valor máximo do financiamento. Tá? E você percebe também que a gente está falando aqui de uma linha de crédito SBPE, né? Que é essa linha fora do FGTS. Então, qual que é a grande diferença dela? Né? A questão do prazo. Você percebe que aqui nosso resultado deu um prazo de 35 anos, né? 420 meses. E isso é bem interessante, pode ser reduzido também. O que vai impactar? Vai impactar no valor da prestação, né? Que aqui no caso o sistema já dá com a tabela SAC, né? Onde a gente tem a primeira prestação mais alta e a última prestação um pouco mais baixa. Vamos colocar aqui na tabela Price, só vem aqui em alterar. Vamos colocar aqui 30 anos ao invés de 35 e vamos colocar a tabela Price para a gente ver como é que ficou. Já aqui na tabela Price a gente percebe que o resultado deu um pouquinho menor já a primeira parcela, não é R$900, é R$800, né? E ela se mantém fixa aí
praticamente fixa até o final dos 30 anos, né? Que a gente mudou de 35 aqui para 30 anos. Então, a gente percebe que é um pouco mais vantajoso quando a gente trabalha com a tabela Price, certo? E é isso, não tem muito segredo aqui na questão da simulação de reforma e ampliação. Você só tem que dominar mais essa técnica aí de avaliação de imóveis, né? Porque a gente precisa saber quanto que o imóvel vai passar a valer depois que a gente aplicar aquela reforma, aplicar aquele dinheiro, né, que vai ser gasto ali. E a conta não é tão simples quanto parece, não é tão simples quanto eu falei aqui, né? Somar o valor que vai ser investido 100 mil mais o valor de mercado hoje vai resultar no valor do imóvel. Não necessariamente é isso. Às vezes você apresenta um projeto que você vai gastar 100 mil, mas que no final das contas não vai aumentar nem 50 mil o valor de mercado daquele imóvel, né? Talvez por alguma coisa mirabolante que você faça no projeto, ou algo que realmente não impacte no valor de mercado do imóvel, enfim. Tem que ver muito bem essa questão, não é tão simples assim. Para efeito de simulação e para ficar didático, a gente, né, considerou isso. Tem como fazer, mas cuidado, não é tão simples assim, beleza? Se você quiser saber mais sobre esse tipo de simulação ou esse tipo de análise, recomendo que baixe o livro, se você não baixou ainda, o link está aqui na descrição do vídeo. Então, lá eu falo bastante sobre isso, sobre a questão da avaliação, a determinação de valor de mercado do imóvel. Então é isso, mais uma vez eu repito, muito cuidado com os dados informados na simulação, porque se eles estiverem errados, você vai ter um valor de simulação errado. Sempre confira a questão, principalmente a questão da idade, né, a data de nascimento do cliente, a renda familiar, às vezes o cliente informa uma renda que na verdade não está correta, tem que ser a renda bruta, não pode ser a renda líquida, né? Enfim, confira sempre todos os dados na hora de fazer a simulação. E claro, né, na hora de escolher a linha de crédito, você tem que, né, clicar ali na opção certa. Se você clicar na opção errada, você vai ter uma simulação completamente errada, com taxas de juros mais altas, enfim. Fique atento sempre a isso. E por fim, nunca dê entrada, eu sempre repito isso e volto a repetir, nunca dê entrada no processo de financiamento sem antes fazer a análise de crédito do seu cliente. Por mais que você tenha feito aqui uma simulação e você tenha aprendido a fazer uma simulação da maneira correta, que vai refletir exatamente o que vai ser contratado, nunca deixe de fazer análise de crédito, porque esse cliente pode estar com o nome sujo, a esposa dele ou o cônjuge dele pode estar com o nome sujo, enfim, tem vários outros fatores que precisam ser analisados para poder fazer a aprovação de crédito. Enfim, se você investe um tempo ali para desenvolver um trabalho, esse trabalho pode ser perdido se você não fizer análise de crédito, porque pode ser que lá na frente o cliente não consiga fazer a contratação e aí tudo que você fez foi à toa, foi em vão. Então, sempre faça análise de crédito do cliente antes de dar início no processo de financiamento. E aqui nesse vídeo aqui em cima, você vai ver como que é feita a simulação de aquisição de terreno e construção, que é um dos principais métodos aí que você tem para trabalhar hoje de financiamento imobiliário. Você tem que ver esse vídeo. E aqui embaixo você vai ver um vídeo onde eu faço uma simulação de construção em terreno próprio. Dou várias dicas ali que você tem que saber na hora de fazer a simulação, inclusive em relação ao valor de entrada, que é muito importante. Mas antes de seguir e ver esses vídeos, confere se você já se inscreveu aqui no canal, se você já deu like nesse vídeo, já compartilhou com seus amigos, já marcou seus amigos, enfim. Não me deixa de seguir no Instagram lá, segue lá no Instagram, a gente posta conteúdo diário lá muito bacana, beleza? Agora sim, agora você já pode clicar aqui no vídeo e eu tenho que ir ali resolver um negócio. Falou!